muita gratidão e felicidade que eu venho aqui em casa. Um tempinho que eu não estava vindo, né? Mas é muito bom a gente estar num lugar que a gente se sente acolhida, se sente bem recebida. E eu não faço realmente o mínimo esforço, assim, má vontade de vir, não. A minha mãe às vezes fala, você vai tão longe? Eu falei, pô, mãe, já vim à noite sozinha lá em Mendes, fui e voltei sozinha, dirigindo, mais ou menos umas 2 horas de carro até da cidade, que eu não vou correndo, mas eu falo, aonde eu me chamo, eu vou. Eu tinha uma amiga que ela se encarnou e ela sempre falava assim, Zé, eu vou em qualquer lugar quando me convidam, porque se me convida é porque eu sou uma pessoa especial para eles. Então, seja velório, seja o que for, uma coisa boa ou triste, se me convidaram eu vou, porque é sinal de que lembraram de mim e me sinto importante por ter sido lembrada dessa forma, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês na casa de Maria. Sempre as boas energias, né, a gente recebe. Então, como vocês estão sendo bem-vindos, eu me sinto também da mesma forma. E hoje eu trouxe minha mãe, trouxe uma amiga também que já estava aqui, né, na casa de outra amiga. E eu escolhi um tema que eu acho propício para o nosso entendimento. Tenho certeza que vocês já estudaram esse tema com outros palestrantes, mas cada um aborda sempre de uma maneira diferente, porque todos os livros de Kardec, né, da doutrina espírita, cada um tem uma complexidade de entendimento e uma forma diversificada de passar esse entendimento. Uns passam mais pelos caminhos de Jesus, das histórias de Jesus. Eu sou muito dada às coisas da vida atual, do que a gente vive por agora. Então eu sou muito assim de falar das coisas que a gente está passando e sempre ficar remontando as coisas do passado. Então eu gostaria hoje de falar para vocês de mundos regeneradores que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos itens 16, 17 e 18. Depois, se vocês quiserem, se der um tempinho, a gente tem que fazer uma leitura, mas eu não gosto muito de ficar lendo, não, né? A gente tem que desenvolver o tema, então depois, se vocês quiserem, vocês leem. Mas eu coloco assim os tópicos que eu acho interessante para a gente poder fazer, esmiuçar cada um para a gente poder entender melhor. Quando a gente fala de mundos regeneradores, vocês que frequentam a casa espírita, estudam, vocês já sabem que nós estamos no mundo de provas e expiações. Todo mundo sabe disso. Que já passamos pelo mundo primitivo, que já passamos pelo reino mineral, já passamos pelo reino vegetal, já passamos pelo reino animal e estamos no reino hominal. O reino hominal é o único reino em que os humanos são espíritos simples e ignorantes criados por Deus, né? Então é nesse reino que nós, como seres humanos, como espíritos simples e ignorantes, estamos aqui pelas nossas condições de imperfeição e pelo nosso livre-arbítrio, buscar o nosso caminho evolutivo. Então, cada um caminha com seus próprios esforços, com a sua própria dedicação, com a sua própria vontade. Mas nós podemos auxiliar uns aos outros. Foi o que ela falou ali, nós somos uma candeia viva, iluminada pelo amor divino. Onde eu vou colocar essa candeia viva que tem a luz do Mestre Jesus? Eu vou colocar debaixo da mesa? Não. Eu vou procurar clarear não só o meu próprio espírito, mas a vida de outras pessoas. Então essa é uma tarefa que inclusive está no mandamento maior de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então amar a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Mas eu tenho que primeiro amar a mim, né? Ter um amor pelo meu espírito, cuidado com o meu espírito, para que eu possa também amar o outro. Ninguém ama ou faz o bem ao outro se não cuida de si mesmo, não se ama e não faz o bem a si, não é? Então ele não tem aquela escola íntima, que é o próprio espírito dele, disposto a fazer isso. E quando a gente fala de mundos, a gente sabe que por ordem nós temos o mundo primitivo, de provas e expiações, o de regeneração, e por fim, né, o mundo ditoso, celestes, felizes, onde nós consideramos os espíritos
nós estamos, eu sempre falo isso, nós estamos na nossa melhor versão espiritual agora, né? Porque a gente tende daqui só a subir evolutivamente, a melhorar moralmente. Então, quando esse mundo primitivo, né, a primeira etapa humana, era uma fase que os homens, né, de modo genérico, não tinham tanto entendimento, né? Tinha lá já a doutrina espírita para esclarecer, para conversar, para orientar? Não. Era o mundo da pedra, né? Era o homem da caverna, ainda eram homens brutos, rudes, que viviam de acordo com as coisas materiais que lhe apresentavam. E nesse mundo primitivo também, que não foi, assim, em pouco tempo, né? Foram em longos e longos anos, eles também foram aprendendo a manusear certos instrumentos e a melhorar suas próprias condições de vida material. Porque nenhuma linguagem eles tinham, né, gente? Nenhuma linguagem de contato, de comunicação eles tinham. Mas eles aprenderam primitivamente a procurar meios de quê? De sobreviver, de cuidar da sua matéria, do seu corpo, né? Então foi uma fase ainda inicial, realmente de simples e ignorante. Mas como Deus está sempre criando espíritos, a cada vez que Ele cria, são espíritos simples e ignorantes, novos espíritos. Mas os espíritos que já vêm em várias encarnações, nós somos simples e ainda também ignorantes. Por quê? A gente não tem muita noção do processo evolutivo. A gente só consegue entender aquilo que ainda está no nosso nível de imperfeição. Mas o nosso momento agora é para que a gente possa evoluir, buscar essa caminhada para a gente procurar melhorar o nosso entendimento do nosso espírito na Terra. E esse mundo primitivo, então, ele recebeu os primeiros humanos que ainda não tinham uma comunicação fácil, né, da forma rudimentar, mas já eram espíritos o quê? Com essência divina, como nós somos até hoje. E eles então passaram, essas linhas aqui que eu coloquei, são mundos transitórios, é a interseção em que passa a transição. Então aqui nessa questão da transição, nós temos aqui ainda o quê? Espíritos primitivos, né? Na transição ainda temos, que ele faz parte desse aqui, ó. Nós temos ainda espíritos primitivos, espíritos em provas e espíritos em expiações, certo? Nesse período de transição, eles ainda se apresentam nesse aspecto. Por quê? Não podemos garantir que todos aqui passarão diretamente já para provas e expiações. Uns terão mais dificuldades, uns ainda passarão e viverão aqui dentro da primitividade, porque ainda faz parte do mundo primitivo, né? Aos poucos, ninguém evolui de forma igual. Evolui? Não. Cada um tem o seu momento evolutivo e a sua busca evolutiva. Então, essa interseção é esse período de transição. Lógico que a tendência é que esse primitivo que está aqui, é ele ir buscando o quê? Cada vez mais evoluir, até que ele consiga plenamente sair do primitivo e entrar no mundo de provas e expiações, não é? Quando está nessa faixa aqui, eles são todos espíritos que estão em quê? Em provas e expiações. Não tem como um espírito que está aqui voltar ao mundo primitivo. Evoluiu, pronto, não tem como voltar, né? O livro dos Espíritos diz isso, que não tem como você retroagir, né? Voltar ao mundo primitivo. Se você conseguiu evoluir, muito bem. A gente está aqui aonde? No mundo de provas e expiações. Esse mundo que ainda estamos estudando e aprendendo dentro da doutrina, nós passamos por provas todos os dias, não é isso? Temos provas todos os dias. Um dia a gente está bem, outro dia está mal, um dia encara um problema, encara uma alegria, uma tristeza, é tudo assim, né? Doença, saúde, tristeza, alegria, dor, sofrimento, né? Saúde, enfermidade. Então, as nossas provas estão nesse patamar do dia a dia. E estamos vivendo, né? Uns procuram detonar o seu espírito, não é isso, gente? Viver lá fora de forma mundana,
porque dão mais vazão às paixões do que às virtudes, né? Eles gostam mesmo de trabalhar mais com as paixões do mundo, com os vícios, do que vir a uma casa religiosa, não só o espiritismo, mas no meu modo de entender, é a religião que mais, a doutrina que mais nos esclarece, né? Que mais nos diz assim: você é o próprio responsável pela sua história evolutiva, ninguém é mais. Então, nesta fase, aqueles que querem melhorar as suas virtudes, aliás, desabrochar, acordar as suas virtudes, porque se nós somos espíritos, essência divina, nós já viemos simples e ignorantes, mas com toda a essência divina. Eu tenho que deixar o estágio da ignorância para eu poder desabrochar as virtudes que já existem em mim. Só que a gente ainda não sabe trabalhar com todas. E não é nesse mundo que nós vamos aprender. Todas, né? Alguém, ou cada um desabrocha uma mais do que outras. Eu, por exemplo, a virtude da paciência não é minha parceira, né? Mas tem gente que é paciente, é calmo, é lento, né? Não é a minha virtude agora, quer dizer, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito em mim, né? Mas eu já tenho uma outra virtude, que eu gosto de falar, eu gosto de estudar, eu gosto de frequentar a doutrina espírita. Quer dizer, já é uma essência divina que já está começando a desabrochar. Cada um sabe das suas virtudes que estão ainda adormecidas e que estão afloradas, que a gente já trabalha, né? Cada um sabe das suas. Então, nessa questão de mundo de provas e expiações, a gente passa provas todos os dias. E expiações? As expiações são o quê? São resgates de débitos de vidas do passado. Não é isso? Então, nesse tanto que eu estava no mundo primitivo, ou aqui ainda nessa transição, eu adquiri alguns erros ainda, algumas falhas que eu não consegui totalmente resgatar. Então, venho ao mundo de provas e expiações, me comprometo no mundo espiritual. Estou gritando, gente? Estou falando mal? Não. Porque eu sou professora de manipular. Eu me comprometo no mundo espiritual de vir e expiar um débito enorme do passado. E qual é a diferença da expiação aqui para cada espírito? É como você vai aceitar aquela expiação. Muitos aceitam com resignação, outros se revoltam. O que diríamos de uma expiação, então? São aquelas expiações nossas, talvez até individuais e coletivas. Certo? Como assim? Vou dar um exemplo. Estamos todos aqui ouvindo, falando, vendo, conversando, andando normal, certo? Mas vocês conhecem alguém no momento que está passando por alguma expiação? Sim? Qual que você conhece? Só cita o motivo, sim. A causa. Falta de visão. Falta de visão. Você? Você falou que conhece. No caso, debilitação. Isso. Pós-amado, né? Ou sem memória, né? Isso é uma expiação, correto? Então, aquela pessoa que está sem uma visão, ela deixa de ter um contato visual com o mundo, não é? Mas se ela tiver resignação, ela pode aprender um braille, não é isso? Ela pode cantar, ela pode fazer outras coisas com os outros órgãos. Não é isso, gente? Pode escrever, porque ela perdeu então ela não perdeu a consciência de fala e pensamento. Então, assim, a resignação dela seria, mesmo sem visão, eu não vou me entregar à cegueira. Ficar em casa achando que eu não valho nada, que eu não sou útil, né, que eu não enxergo nada, certo? Então a pessoa aceita aquela doença, como tem muitos que são cantores, né, que exercem algumas outras funções que não dependem tanto da visão. E muitos deles aceitam com resignação. Né? O que está acamado, vamos supor, né? Talvez ele não aceita estar imobilizado. E muitos com
áreas não. E o alcoolismo? Vou falar, chego lá na sua pergunta. Então, nesse caso, a pessoa está numa debilidade, né, expiatória, que ela pode ter consciência de que aquilo ali, ela aceitou passar por aquilo ali, né, vai até o fim da vida daquela forma, ou ela pode se revoltar com essa situação, o que também é nítido muitas das vezes, né? Tem pessoas que têm pensamento cara feio, se falam, xingam, reclamam, blasfemam, né? Então a gente sabe discernir aquele que passa com resignação e aquele que passa revoltado, né? Então são expiações. Vou chegar na sua coisa. Estamos aqui, podemos ainda ter nossas provas de expiação ou não? Podemos. Aquele que você falou, por exemplo, a pessoa acamada. Se é uma mãe que está acamada, o filho também não tem comprometimento? Não é uma expiação coletiva? A família não tem? O alcoólatra, não é isso? Né? O alcoólatra, se você tem um filho alcoólatra que antes achava que era vício, hoje é taxado como doença, não é? Então aquele espírito que é um alcoólatra, é uma expiação também, gente? Sim, é uma doença do espírito. Ninguém bebe porque quer beber. Alguma coisa intuitivamente faz com que ele tenha esse processo de bebida, de alcoolismo, né? E pode até ser físico, vontade mesmo de beber. Há uma distinção muito grande no espiritismo quando a gente fala de alcoolismo. Quer ver que vocês vão entender? Aquele alcoólatra que bebe e morre. Quando você vê ele está babado, está vomitado, está todo assim no chão. É físico ou é espiritual? Acho que é físico. Alcoolismo físico ou espiritual? Os dois. Mais físico do que espiritual. Porque o álcool domina totalmente o seu corpo, né? Então ele fica ali. Muitas das vezes ele acorda bem, tranquilo, vai para casa, toma um banho, e se ele for, a nossa candeia iluminada, né? For ajudada, né, ter alguém que possa levá-lo a uma instituição de alcoolismo, né, e tratado, ele pode melhorar e voltar a ser um... Agora, se ele não for, ele pode aí sim passar a ser um alcoólatra até o fim da vida. E o que é o alcoólatra que é de problema espiritual? É aquele que o espírito leva o indivíduo a beber e ele fica ativo, ele é violento, ele é agressivo, ele não cai no chão, ele não bebe, ele faz atrocidades, certo? É uma obsessão de dominação do espírito. E depois ele não lembra o que ele fez. O que é físico ainda lembra, nossa, eu bebi, eu comi, estou passando mal. Muitas das vezes aquele que é subjugado, dominado por um espírito obsessor, ele é alcoólatra e é agressivo, é violento, vocês já viram isso, né? E pode sim fazer outras coisas indicadas pelo próprio espírito que se comunica com ele de forma obsessiva. Pode ser espíritos de vidas do passado que encontrou aquele algoz e está se vingando. Por isso, o importante é orar e vigiar, né? Então o alcoolismo, dependendo de classificação, dependendo até da estrutura familiar que ele se encontra, às vezes é um espírito que veio ali, ainda no mundo de provas e expiações, numa família que tem amor, entendimento, compreensão, e vai ajudá-la a sair daquele vício. Nas próximas encarnações, ele virá debilitadamente doente do fígado ou de outras regiões onde o álcool afetou o perispírito. Mas ele não vai beber mais. Correto? Ele não vai ter mais o gosto de bebida, pois não? Então isso aí é uma subjugação, então? Sim. Quando chega nesse nível? Sim. Quando chega nesse nível, sim. Daí a importância da gente orar e vigiar, né? Sim, dos trabalhos de desobsessão da casa, coloca o nome, né? Se bem que cada espírito é único e tem que fazer por si. Mas quando ele está totalmente fraco, quem tem que fazer por ele? Somos nós. Ele não tem mais condições de trabalhar por si só. Por quê? A obsessão já afetou tanto o seu corpo quanto o seu espírito.
né? Então ele precisa realmente desse período de tratamento, sair desse coma, né? Porque no coma ninguém faz nada por si mesmo, né? Ele tem que sair desse coma e procurar ajuda e se melhorar. E quem é que consegue tirá-lo do coma? As orações e o atendimento e o amor fraterno e a lei da caridade. Como qualquer outro. Como qualquer outra. Como qualquer outra semelhante a vícios. Né? Não existe só o vício do álcool, da droga. Existe o vício do ciúme, que é o pior que tem. Sim. Né? O ciúme, olha quantas coisas ele faz. Às vezes a pessoa alcoólatra ou drogada, ele sai por aí matando, né? Fazendo crimes à vontade, como o ciúmes hoje em dia está fazendo. Não é? Então, o ciúmes também é um sentimento vingativo de vidas passadas, que a pessoa luta e luta e luta para sair daquilo ali. Quando a gente fala de expiação, a gente não pode ter noção que seja só questões de doenças físicas, mas as doenças da emoção também, né? Da consciência espírita também são. Então, nós estamos aqui, mas eu também já falei na casa. Como nós estamos nesse mundo de provas e expiações, podemos até ter provas até mais difíceis a passar ainda na nossa vida. Podemos? Podemos. Mas como Jesus, né, como as leis de Deus, elas são imutáveis, eternas, né, e são únicas, elas também podem nos ajudar. Como? Se você está no trabalho do bem, seja ele qual for, não precisa só o bem ligado à casa espírita. Né? Se você está no trabalho do bem, aquele bem que você faz pode não te trazer hoje e de imediato uma resposta, mas pode te dar paulatinamente o alívio das provas, a suspensão das provas ou a retirada dessas provas difíceis que você tem que passar. Até mesmo as suas expiações que você tem ainda que vir, elas não são retiradas, mas elas são aliviadas. Quer ver uma expiação que eu falo muito? E hoje ainda estava ainda estava falando que eu estava fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. A cura a gente só tem quando merece. Não adianta você tomar 10 litros de água fluida, não adianta, sei lá, tomar chá de não sei o que lá, não adianta, sei lá, acender velhinho, não sei o que lá. Não adianta você seguir essas outras questões, não. Se você é um espírito que quer resgatar através da enfermidade, não é? É uma expiação que você escolheu. Agora, essa expiação, se você também é um filho trabalhador do bem, na lei do amor e da caridade, você merece a cura daquela doença. Ela não foi retirada, foi? Não, você teve a doença, você passou mal na doença, você teve quase que indo embora. Mas uma luz, uma candeia divina acendeu sobre da sua vida e te deu mais um tanto de não sei quanto de vida ainda aí. Né? Muitos agradecem esse processo, outros não. Outros acham que melhorou, vou voltar na minha vida normal de novo, sem nenhum tipo de agradecimento. Aí o que acontece? A doença volta de novo em 2, 3 graus mais graves e leva e vai embora. Olha como é bom a gente ter esse auto-reconhecimento do nosso espírito, das nossas tarefas do dia a dia, daquilo que a gente tem passado, daquilo que a gente pode passar, depende do quê? Da nossa compreensão espiritual, da nossa consciência espírita. Aí então nós... Respondi a sua pergunta? Aí que então nós estamos no mundo de provas e expiações. Quando já vamos, né, daqui a um tempo, entrar aqui, ó, certo? Aqui então ainda teremos provas, teremos expiações, mas teremos já espíritos que estão no início de um processo de regeneração. Queremos estar nesse processo, né, gente? Então a gente tem que caminhar corretamente, né? A gente tem que caminhar corretamente dentro dos ensinamentos de Jesus. O pouco com Deus é muito. Eu não vou sair por aí me arvorando a fazer tudo, né? Só porque eu vou querer vencer e chegar, não. Eu vou fazer aquilo que eu faço, pouco com qualidade, do que muito com muita quantidade, sem nenhuma importância, né? Bom, nesse trecho aqui que nós estamos, é que eu vou frisar mais o que a gente tem que comentar, tá? Por quê? Vamos supor que aqui, onde nós estamos, depois eu vou voltar aqui rapidinho, tá?
Então vamos supor que onde nós estamos falando de uma escola universal, certo? No momento, todos os espíritos do mundo estão passando por essa escola, não estão? Sim. Todos. Então, o mundo maior que nós temos é o planeta Terra. Tem como a gente falar igual a você, para o mundo que eu quero descer? Não tem. Então, nós somos obrigados a viver aqui. Não temos como descer, tá? O outro mundo, a outra situação que nós temos são as casas espíritas. Estou me referindo aqui, tá? A esse trechinho aqui, ó. A primeira casa espírita que nós temos é a nossa casa, a nossa família. Ali nós temos espíritos que se comprometeram de viver juntos na dor, na tristeza, na alegria e na doença, não é isso? Amando ou não. Ninguém sabe quem é o espírito que está recebendo no seu lar. Seja ele biológico ou seja ele adotivo, correto? Muitas pessoas adotam, o filho é bom, ou outras pessoas adotam, o filho é ruim. Não é isso? São também resgates de outras vidas. Bom, a primeira casa que nós temos então é o mundo maior, que não tem como a gente descer. A segunda é a família, nossa família, a casa que a gente tem que cuidar, preservar e amar uns aos outros, apesar das grandes diferenças. É um desafio chamado família. E é a única instituição de Deus na Terra. Outra nenhuma instituição é de Deus. É do homem, a gente que cria. Certo? Então é a única instituição de Deus na Terra, a família. Então essa eu tenho que tentar ali passar por todos os revés, por todas as situações, boas e ruins, para eu poder começar a aliviar os meus pesos, né? Os meus fardos. E a terceira casa é essa que a gente está aqui, né? Essa a gente vem, aprende a lidar com outros espíritos, né? Que não são de dentro da nossa casa, mas são de vidas passadas. São espíritos que estão condicionados a estarem no mesmo lugar para evoluírem, para estudarem, para aprender. E hoje, eu falo muito isso também, hoje a gente está um do lado do outro, porque a gente já suporta estar um do lado do outro, porque antigamente era unhas e dentes um avançando no outro. Né? Em vidas passadas, nós poderíamos ter sido grandes inimigos e hoje a gente pelo menos aprende a estar um do lado do outro, se aceitando, se entendendo, conversando, ajudando, né? Acompanhando e principalmente estudando a doutrina do Cristo. E daqui a gente sai para trabalhar lá fora, porque aqui a gente só estuda 1 hora por semana, né? Na palestra. Então, 167 horas da semana eu estou lá fora, eu tenho que trabalhar o que eu ganho aqui lá fora. E que não é fácil também, né, gente? Não é fácil. Então, essa escola universal que a gente está aqui, ela tem a primeira fase da escola. Qual é a primeira fase da escola? Não é a infância que a criança vai? Vamos fazer metaforicamente uma comparação. A criança chega lá, ela entende tudo? Não. Sabe tudo? Ela vai aprender as cores, ela vai aprender como que se vai comer, né? Como que é para sentar um atrás do outro, comer direitinho. Então, aquela aulinha ali inicial, os professores, né, vão orientar como é o comportamento daquela criança, a socialização dela, não é? Vai tirar ela daquele mundo privado de dentro da casa para ela começar a lidar com outras crianças, umas mais lentas, mais calmas, outras mais agressivas, mais desafiadoras, outras mais tímidas, mais tristes. Então ele vai lidar ali naquele mundinho com tudo isso, não vai? Vai chorar, vai sorrir, vai cantar, vai fazer amizade com um, né? Vai gostar daquele coleguinha. Já são espíritos afins de vidas passadas, né? Aí ali ele tem primeiramente essa noção. Ele não consegue entender além disso, né? Então, aqui seria essa primeira fase. Seria então como comparar com o mundo primitivo? Sim ou não? Sim. Sim, né? Depois essa criança, ela vai o quê? Ela vai para a fase do fundamental 2, né? Que é o primário, né? As primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série, né? Sexta série. Sexta série hoje já é o
Fundamental 2, né? Fundamental 1. Então ela vai ali para primário, vamos colocar aqui mais fácil, né? Ele vai ali para o primário, é primário mesmo. Terceira fase, que é o Fundamental 2, e a quarta fase é o Fundamental 1. A quinta fase, né? Aqui é ensino médio. E aqui seria o ensino superior, certo? A escola não tem essa classe evolutiva? Nós também temos essa classe evolutiva. Dentro dessas classes, alguns conseguem passar todas, não conseguem? Direto, todas. Porque se esforçou, né, teve bom estudo, teve boa dedicação, se ajudou os outros, fez por onde evoluir, correto? Então, que espírito bom seria se a gente conseguisse passar tudo direto, né? Mas a maioria não consegue. Falando em escola, sim, mas falando nós aqui, não. A gente não consegue. Porque a gente tem alguns entraves no meio disso daí. E nós vamos ver quais são esses entraves aqui falando. Então, nessa fase de segunda série, terceira diz, primário, Fundamental 2, Fundamental 1 e ensino médio, nós temos algumas fases que nos dificultam passar. Aqui, nós vamos ter várias fases espirituais, correto? Sim. Várias fases espirituais. Eu vou começar primeiro a aprender aqui. Eu aprendo uma matéria toda com um único professor, não é isso? Um professor, ele dá matemática, ciência, então a gente aprende nessa escola essa matéria. Então nós estamos lá ainda no mundo de provas e expiações. Uns se saem bem, outros não saem, uns param de estudar, uns mudam de lugar, não é isso? Vão para outros lugares. E aquele espírito, então, a gente não tem mais contato, a gente não teve mais ligação, mas alguns seguem ali. Quando dá nesse período aqui, nós temos 3 processos que são parecidos com a nossa vida espiritual. Quais são esses processos? Reforço escolar, certo? Reforço escolar. Qual é a outra fase que a gente tem? Recuperação. E por último, nós temos a fase de repetição. Não é isso? Vê se não é parecido com a gente. Não é? Tem coisas que a gente vai ter que ter um reforço escolar. Tem coisas que a gente vai ter que ter uma recuperação. Talvez em uma, em duas ou em todas as matérias, né? Aliás, reforço escolar. Porque é aquilo que vai me ajudar a passar de ano. Então, eu posso ter reforço escolar em uma matéria que eu não me dei bem, né? Eu não me dei bem na paciência, então eu vou ter que fazer reforço escolar da paciência para eu aprender, né? Aí, mas tem outros casos, né? Que são parecidos. Eu vou ter que fazer o reforço escolar daquilo ali. Recuperação. Às vezes o aluno não aprende nada, né? Ele não consegue, às vezes, melhorar em tudo. Ele tem dificuldade em matemática e português, como a gente tem, em lidar com os outros, em perdoar, em ser ingrato, né? A gente tem várias coisas nessas questões do espírito que a gente não consegue trabalhar. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma recuperação. Se eu não conseguir reforço escolar, não conseguir me aprovar, não conseguir ir na recuperação, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que repetir aquela série. Mas eu vou repetir lá no mundo primitivo? Não. Eu vou repetir nas outras moradas do Pai. Em outras moradas paralelas a essa aqui, tá? A esse estágio aqui, existem outras moradas da casa de meu Pai, superiores ou inferiores a esse nível, de acordo com o meu procedimento espiritual. Então, se eu tive que repetir, né, ou ter reforço escolar ou recuperação, eu vou para esses mundos para ter uma, entre aspas, né, eu não gosto de usar essa frase, essa palavra a gente usa como materiais, reciclagem, né? Não é uma reciclagem, é uma revisão, né, de tudo aquilo que eu fiz, que eu sabia, mas eu não quis evoluir. Então eu vou para as moradas paralelas, não é para o mundo anterior, que não, né, a gente não retroage. Então eu vou
para outras moradas do Pai, como uma condição bendita de Deus, para que eu possa me depurar como espírito. E se eu conseguir me depurar, porque todos conseguem, não é? Aqui a influência do mundo espiritual é muito, muito maior, porque Deus quer o quê? O bem de cada um de nós, né? Então vamos chegar a um patamar de que eu vou vencer aquele reforço escolar, eu vou vencer aquela recuperação e eu não vou repetir mais aquela série. Eu já vou para uma série adiantada, não é, gente? Aqui não vou para as séries adiantadas? Então eu vou pulando para as séries adiantadas. Bom, então eu já caí aonde aqui? No mundo, de novo, para melhorar as minhas provas, para melhorar as minhas expiações, com maior entendimento, porque eu tive uma ajuda espiritual, com maior entendimento, e já vou estar me preparando para o mundo de regeneração. Por isso que nessa fase aqui são chamados de mundos regeneradores, no plural. Não é um mundo regenerador, certo? Por isso que lá está assim, mundos regeneradores, porque são vários mundos nessa fase de transição que vão me ajudar a ir para esse mundo aqui futuramente. E o que esse mundo aqui futuramente me reserva? Me reserva só provas, sem qualquer expiação. Não teremos mais. Olha aqui, tem um E aqui? Não. Só provas que vão regenerar o espírito, reformular o espírito, sabe? Que vão revisar o nosso bem, que vão acordar, né? Reflorescer aquelas virtudes que nós temos da essência divina. Então, aqui nesse mundo, o bem será maior que o mal. As dores menores, o sofrimento menor, a paz maior, a saúde será melhor, mas seremos ainda o quê? Espíritos de corpo e alma. Certo? Ainda teremos carne e osso. Talvez não nessas características que nós temos hoje, mas almas mais sutis, mais delicadas, mais amorosas, mais afetuosas, né? Talvez até mude um pouco a nossa estrutura, porque às vezes a gente olha hoje o ser humano, nossa, mas que cara feio, que homem feio, não é isso? Não é? Talvez seremos todos lindos, maravilhosos, né? Porque a essência divina vai ser de dentro para fora, a gente não vai ver mais o outro feio, né? O gordo, isso, aquilo. A gente vai ver com os olhos da alma. Então todos teremos um equilíbrio espiritual entre nós. E será nesse mundo o quê? De regeneração. Eu acho assim que dentro dessa explicação aqui deu para vocês entenderem, né? O que esses mundos regeneradores são moradas do Pai, tanto superiores, porque o Pai nos acolhe em todas as situações. Aqueles que precisam de mais conhecimento, de mais acolhimento, ele será atendido. Os nossos mentores estarão o quê? Nos protegendo, nos guiando junto com a gente, né? E tem uns que são persistentes e insistem com a gente em várias encarnações. Eles não desanimam da gente, não desistem. E aí, então, quando a gente chegar nesse mundo de regeneração, que ainda vamos ter mais N encarnações, não será nessa agora, porque a gente ainda está aqui, certo? A gente ainda está aqui, nem na transição ainda chegamos, correto, gente? Quando a gente chegar nessa transição, eu poderei já estar melhor conscientemente com a minha consciência espiritual e nem ter mais tantas dificuldades da vida, porque o meu espírito já vai estar automaticamente trabalhando comigo mesmo para que eu possa começar o processo de regeneração. Se eu ainda estou penitente lá no mal, nas coisas ruins, naquilo que eu não posso fazer, eu vou voltar para aquela situação de provas e expiações. Quem é que vai atrasar o processo evolutivo? Eu mesmo, né? A gente não pode acusar ninguém de nada na nossa vida, a não ser nós mesmos, certo? Então, daqui que teremos aí N encarnações, o nosso futuro é chegar aonde? A
sermos espíritos ditosos, celestiais, felizes, a sermos figuras crísticas, parecidas com Cristo, porque Cristo também foi humano, né? Ele não nasceu já um Cristo, que é uma aula espiritual crística, né? Ele é Jesus o nome dele, mas Cristo porque ele é de um nível, de um mundo superior crístico. Então nós chegaremos a ser também espíritos crísticos, mas estamos ainda nessa caminhada. E a cada dia, espíritos novos estão sendo criados. A gente, olha, tem uma professora, às vezes tem tanta coisa na cabeça, tem uma professora na escola lá que ela fala assim, olha, eu tenho um aluno que tem 3 anos, e ele é violento, é um espírito ainda parece que na idade da pedra. Tudo ele toma na arrancada, ele toma no soco, ele toma... É uma criança que não escuta ninguém, não obedece ninguém, os pais não sabem mais o que fazer. Mas é uma expiação, né, gente? Coletiva do pai e da mãe, com aquele espírito que talvez tenha sido a primeira, talvez, eu não sei, possa ser a primeira encarnação dele, não é? Como uma aprovação para o pai e para a mãe que já tem débitos de vidas passadas, não é? Então a gente não sabe, mas o menino diz que é assim, ninguém queria ser mãe dessa criança, né? Então, às vezes os pais estão passando por essa expiação que o menino não dá sossego. Diz que já levou em médico, não tem nada de TDAH, de nenhum transtorno o menino tem. Quer dizer, fisicamente não demonstra nada, mas espiritualmente a ciência humana ainda não consegue provar. Mas a gente entende, né? Então são observações que a gente faz que até Deus ainda está criando espíritos imperfeitos, né? Não é que Deus cria espírito perfeito, Ele cria simples e ignorante, mas ainda com as imperfeições que devem se melhorar. Mas vindos de onde? Do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Vamos supor que ele tenha sido uma cobra nágia. Vamos supor que ele tenha sido um animal bem feroz, bem violento. Ele traz aquela essência. Se bem que o animal reencarna rápido, mas ele não tem resgate, porque ele não tem inteligência, né? Ele só reencarna para evoluir. E é uma reencarnação rápida. Mas e se aquele espírito primeiro veio dessa trajetória? Só veio como espíritos dessa geração, né? Desses reinos, como alguma coisa bem violenta, né? Uma cobra, uma serpente, um escorpião, né? Um leão, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser um crocodilo, né? Não temos só uma escala de animais peçonhentos, venenosos, carnívoros na sua essência, né? Que são animais que lutam por sua sobrevivência. É meio que o que ele está fazendo, ele luta pelo que ele gosta, pelo que ele acha que ele tem que fazer. Mas os pais têm a missão de quê? De educar, de orientar com amor, ter paciência e trabalhar muito com esse espírito para que ele não se perca, não é? Então nós estamos falando assim, dessa situação que a gente tem como espírita, é um convencimento de que a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe quais são os pilares, não sabemos? Doutrina é filosofia, religião e ciência. Filosofia no livro dos Espíritos, religião no livro do Evangelho e ciência no livro dos Médiuns, né? Está ali. Céu e inferno e Gênesis é complementação. Os princípios, que Deus existe, a alma é imortal, né? A imortalidade da alma. Estamos aqui em processo de reencarnação, né? A gente reencarna. A comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e várias moradas do Pai. Isso aí são pilares da doutrina. O que nós tínhamos antes, na época lá do mundo primitivo, era apenas revoluções de fenômenos físicos. A Terra estava sempre o quê? Sofrendo transtornos físicos para se adaptar a receber o Espírito Divino que nós somos. Correto? Lá no A Caminho da Luz fala sobre isso. Então, antigamente, lá no mundo primitivo, nós tivemos o quê? Várias revoluções de fenômenos físicos. Ali passou de provas e expiações, nós estamos passando por onde? Por revolução de fenômenos morais, né? A gente tem que trabalhar a nossa conduta moral dia a dia. O que seria essa moral? Para a gente chegar na perfeição moral aqui
nos mundos ditosos? É a gente compreender qual é o nosso estágio espiritual e tentar se melhorar a cada dia, né? Mesmo com pouca coisa. E aqui é o que eu falei ali, ó, né, Nancy? Explicando essa questão da escola, na infância e adolescência. A humanidade é um ser coletivo, né? Igual eu falei, o mundo, todos nós somos espíritos, cada um num grau de evolução, cada um tendo que aprender dentro do seu ensinamento, dentro das suas condições, dentro da sua doutrina, o que fazer para evoluir e se melhorar, né? Cada um sabe disso. A lei do progresso do trabalho é para todos nós. Temos que ficar parado? Não. A lei do progresso é para todo mundo. E para que eu avance dentro dessa lei do progresso, eu tenho que trabalhar. Trabalhar o quê? A minha vida, a cada encarnação, trabalhar para que eu venha aqui, ó. Nasci aqui, né? Certo? Nasci, caminhei uma encarnação, aprendi várias coisas, desencarnei, não é isso? Desencarnei, isso aqui é vida corporal. Subir é vida o quê? Espiritual. Vou de novo reencarnar, vou aprender mais coisas. Aqui, mais do que aqui, porque eu evoluí. Desencarnei de novo, o espírito evolui, e assim a gente vai. A cada encarnação a gente vai aprendendo as coisas e vai evoluindo. Dar um basta. Que basta é esse? Basta, Zeca, tem que ter paciência, um basta para mim. Eu não tenho que dar um basta na política. Eu não tenho condições de dar um basta na política. Eu não tenho que dar um basta no governo, no prefeito. Eu não tenho que dar um basta na família, no meu pai, na minha mãe, no meu marido, no meu filho. Eu tenho que dar um basta para mim. Basta, Zeca, de você ser impaciente, de você ser apressada, de você ser teimosa. Eu tenho que dar esse basta e me reconhecer que eu sou ainda imperfeito. Mas eu tenho que ir aos poucos melhorando, né? Talvez eu não cure hoje isso aí, mas eu tenho que melhorar, né? A gente fala, às vezes quando a gente está aqui, a gente é a pessoa que mais deve, e com certeza, né? O médium é aquele que mais tem que trabalhar, porque era para eu ter vindo aí com uma expiação bem brava, né? Nessa eu até vi, né, mãe? Perdi a visão esquerda, poderia ter perdido as duas, né? Então, Deus falou assim, ó, vou te suspender uma. Vou te deixar com uma que dá para você fazer alguma coisa. Mas eu tenho certeza que eu poderia ter vindo sem as duas, porque posso ter feito em outras vidas coisas piores com a minha visão, né? Então, são situações assim. A gente tem que dar um basta. E outra coisa, esse mundo de regeneração, a gente tem que compreender o quê? Nós estamos no tempo, certo? No tempo. O tempo é agora, não é para amanhã, para daqui a um mês, não. Nós estamos no tempo certo de fazer cada um por si. Há tempo, né? Então a gente tem ainda chances e condições de fazer e com tempo. Não é isso, gente? Eu não posso falar aqui que eu não aceito desculpa assim, eu não tive tempo. Com aluno eu não aceitava de jeito nenhum. Eu falava, olha, eu cozinho, eu passo, eu lavo, eu cuido de filho, cuido de casa, de família, blá, 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 e tenho tempo para tudo, né? Então acho que a gente não tem essa desculpa que não tem tempo. Então nós estamos, dar um basta é a gente ver que nós estamos no tempo, a tempo e com o tempo. Né? As instituições hoje que auxiliam os sofredores, a Casa Espírita não é um? Auxiliam mais os desencarnados do que encarnados. Aqui a gente tem aí nós encarnados, mas e quantos desencarnados estão aqui? Tem uns que nem saem daqui, que aqui é UTI também, né? Fica aqui direto. A cada vez que tem um trabalho, né? Pega a energia, pega nossos pensamentos e a gente vai trabalhando e ajudando, que é uma forma de trabalho nosso também. Então, hoje nós temos muitas instituições que o próprio homem de bem criou para ajudar os pobres, né? Para ajudar aqueles carentes, uma forma solidária de trabalhar. É o homem velho egoísta tornando-se um homem novo, caridoso. É a lei da caridade. Isso também facilita o quê? A transição para mundos regeneradores. Nós somos um único espírito, nós temos uma única vida. O espírito é imortal. Nós temos várias fases corporais. Hoje eu estou como Maria José, não sei se eu já fui homem em outras vidas, outras pessoas, né, outros corpos, mas o espírito sempre é o mesmo. Que a carga de aprendizado é só do espírito, né? Então nós temos um espírito só, uma única vida, várias fases corpóreas para a gente o quê?
evoluir. E o mundo de transição ali dos mundos regeneradores nos leva a essa etapa de espírito único, de vida única, em que eu vou sempre o quê? Acumulando os meus conhecimentos. Aproveitar a oportunidade sempre de trabalhar. Procurar diminuir as nossas más tendências, que são os nossos vícios, e procurar trabalhar mais as nossas virtudes. E aqui uma historinha, né, para terminar. Um professor estava de faculdade, ele estava montando várias teses para os seus alunos, que seriam teses baseadas em dar exemplos ou mostrar, fazer demonstrações como que poderia melhorar o mundo. Então ele ficou à tarde tentando fazer essas teses que queria montar para o grupo de seus alunos. Aí o filho queria que o pai parasse para brincar com ele, né? E o pai falou: filho, eu não posso, eu tenho que montar essas teses para levar hoje para a aula para os meus alunos. E aí o filho ficou insistindo, ele tinha um mapa mundi, né, em cima da mesa, picotou o mapa mundi todo, pegou a tesoura, picotou e falou: olha, filho, monta aí o mapa mundi. Achando que o filho fosse ficar o quê? 1 hora, 2, eu ficaria né? Um tempão para montar, porque ele picotou mesmo e mandou o filho montar. Então ele teria condições de fazer as suas teses e o filho ficaria ali, intertido naquele negócio ali. E aí em 5 minutos o filho monta e me leva para ele. Aí ele falou assim: meu filho, como é que você conseguiu montar? Pai, foi muito fácil. Aqui, o senhor me deu aqui estava o mapa mundi. Quando eu virei assim, era o homem. Então foi muito mais fácil eu montar o homem do que montar o mundo, né? Foi muito mais fácil eu montar o homem. Então o que a gente tem que consertar primeiro? O homem, não é o mundo, né? Então foi uma lição que o pai mudou toda a sua tese, né? E foi para a faculdade com a ideia do filho, né? Do homem ter um autoconcerto, né? Tudo é auto. Primeiro eu tenho que me consertar, eu tenho que dar um basta, eu tenho que me melhorar, eu não posso exigir nada do outro daquilo que eu não sou, ou daquilo que eu não faço, né? Então fica aí uma lição para a gente. Desculpa a eloquência, a euforia, porque professores mesmo, né? A gente fala muito, né? Fala seguidas vezes, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu sempre gostei da Casa de Maria, né? Sempre. Então eu sempre falo também, como o Fred disse, é uma forma da gente melhorar as nossas enfermidades, né? Então eu não faço realmente nenhum sacrifício de vir, vem com boa vontade, não me importa que gente, só não vem se eu estiver doente, né? Porque mesmo assim, se eu puder dirigir, puder vir, eu venho com o maior carinho. Não é para vocês, é para mim, né? A gente até tem um momento prazeroso em conjunto, mas primeiramente é para mim mesma. Eu preciso muito de melhoras, né? Preciso de muitos bastas na minha vida. Então eu desejo a vocês um ótimo fim de tarde, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a minha explicação dentro desse tema, tá bom? Agradeço muito a oportunidade que Deus